Fala, meus amigos, estou passando por aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. Hoje eu relendo a Epístola aos Filipenses. Eu fui muito encorajado pela profundidade, a capacidade que Paulo tem de comunicar àquela igreja algumas coisas. E eu percebo o desejo do coração de Paulo que a alegria fosse permanente naquela igreja. Se você perceber as escritas dessa epístola, você vai ver que Paulo ele repete em diversos pontos sobre regozijo, sobre alegria, sobre gozo, sobre permanecer sempre regozijando. Existem alguns versículos que são fundamentais e que expressam a intimidade de Paulo com Cristo. No capítulo 1, no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo ele fala que estar com Cristo é bem melhor, mas ele vai falar, é necessário que eu fique por amor a vós. Paulo ele está conectado àquela igreja. Paulo tem um sentimento muito grande de que as igrejas, aqueles que estão sob seus cuidados, possam viver a realidade que ele vivia, pudessem alcançar o entendimento que ele tinha. Você vai ver em diversos pontos, em diversas cartas e epístolas, em diversos momentos Paulo falando e orando sobre conhecerem, sobre eles terem a revelação de quem é o Cristo, sobre o conceder do Senhor de um espírito de revelação e sabedoria. O desejo de Paulo é que eles vivam a intensidade que Cristo propõe a todos aqueles que são seus. Então, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mais para frente ele vai dizer, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E ele continua dizendo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Que profundidade! Paulo está falando sobre algo que brilhou diante dos seus olhos. Todas as coisas, tudo aquilo que é secundário, tudo aquilo que é natural, agora perdeu o valor. Algo eterno foi revelado a Paulo. Agora Paulo busca ganhar a Cristo a todo instante. Paulo, ele busca avançar e ele vai falar que não que eu tenha alcançado, mas eu esqueço das coisas que para trás fico e avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele vai falar àquela igreja, vocês precisam me imitar. Irmãos, vocês precisam seguir o exemplo que está diante de vocês. Vocês precisam caminhar assim. Por quê? Porque existem muitos inimigos da cruz. Pessoas que pensam diferente. O fim deles será a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para confundir eles mesmos. A mentalidade deles está na terra. Eles só pensam nas coisas terrenas, mas nós não. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele começa o capítulo 4 dizendo, portanto, amados, queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Ele vai dar algumas direções. O versículo 4 ele vai dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo é alguém que vive uma realidade profunda. Paulo é alguém que encontrou o que talvez você está querendo encontrar. Aquele que é o fundamento, aquele que a partir dele todas as coisas são edificadas. E as coisas que são edificadas a partir dele não se findam. Paulo está encontrando alguém que vale a pena largar tudo por ele.
Paulo encontrou alguém que ele considera tudo aquilo que é obra de suas mãos como perda. Paulo esquece da vida que levava quando encontrou Jesus. E ele diz agora, o meu avanço é para isso que está diante de mim. E ele quer levar os filipenses para esse lugar. Ele diz, olha, muitos são inimigos, estão no meio de vocês, mas nós, a nossa cidade não está na terra. Está no céu, de onde o Senhor virá. Nós seremos glorificados. Esse corpo abatido será glorificado. No capítulo 4, ele vai dizer, não digo isto como por necessidade, porque eu aprendi a me contentar com o que tenho. Contentamento. Em algum momento, Paulo vai falar sobre todo o processo que ele viveu, contribuiu para o proveito do Evangelho. As coisas que me aconteceram, elas contribuíram para o proveito do Evangelho. Fala sobre as viagens, sobre os naufrágios, sobre as prisões, sobre os açoites. E Paulo aqui, ele vai falar que aprendeu a viver e se contentar. Contentamento. Capacidade de permanecer alegre e contente, pleno, ainda que em situações adversas. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Ou seja, entrei numa capacidade de aprendizado, onde eu sei ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo é alguém que está comunicando a uma igreja a realidade que ela precisa viver. Tudo posso naquele que me fortalece. Regozijem-se, se alegrem. Podemos passar por momentos adversos, podemos viver diferentes situações, mas a nossa base precisa ser o Cristo que existe em nós. Precisa ser o Cristo que nos alcançou. Quero que você seja encorajado com essas palavras. Faça um desafio para você mesmo de ler essa epístola, ver as palavras do apóstolo Paulo e mergulhar nessa profundidade que ele está propondo, não só aos filipenses, mas também a nós. Deus te abençoe, fica com Deus, até a próxima. Valeu!